Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todas as pessoas que me ouvem. Nesta manhã estou gravando mais um vídeo, uma alegria, para que nós venha estar na presença do nosso Deus, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Estou passando para contar um pouco do meu testemunho, né? Que eu já passei por muitas coisas nessa vida e quero passar um pouquinho para as pessoas, para que incentive a fé nessas pessoas, que o nosso Deus é um Deus soberano. Então, eu tinha um filho deficiente e eu cuidava dele, caminhava muito aqui para Teresina, fazendo tratamento com ele. E há 25 anos atrás eu tive uma queda, né? E bati com a minha cabeça. E aí eu não cuidava de mim, cuidava só do meu filho, dedicava só em cuidar dele, preocupação com a saúde dele, né? Porque ele era especial. E quando foi no dia 22 de março de 2018, o meu filho veio a falecer. Quando foi dia 17 de agosto do mesmo ano, eu tive uma hemorragia. E essa hemorragia começou do nada, saindo sangue do meu nariz. E aí foi aumentando, me levaram para o hospital da minha cidade. E de lá eles mandaram tirar eu para Floriano. E de lá de Floriano, os médicos falaram que não tinha jeito, que era para tirar eu para Teresina, a 500 quilômetros da minha cidade. E lá em Floriano eles colocaram uma sonda em mim e tiraram eu para Teresina. E eu fui com a minha irmã, né? Minha irmã ainda não era evangélica, ela ia na ambulância comigo. E eu lembro que por 2 vezes eu falei para ela que Jesus estava sentado do meu lado, segurando a minha mão. E ela não deu muito crédito, porque ela não era evangélica. Mas eu já estava na presença de Deus e tinha a minha fé, era que eu ia vencer, que Jesus estava comigo e que eu ia vencer aquela luta que eu estava passando, devido ter tido poucos meses que já tinha perdido meu filho, mas eu estava lutando pela vida, né? E me levaram para o HUT, lá em Teresina, e lá eu fiquei 3 dias, né? 3 dias. A princípio, eles queriam me operar, porque achavam que o sangramento vinha do estômago. Mas depois a médica percebeu que o sangramento não era do estômago, e sim da minha cabeça. Então, ela chamou um amigo dela, um médico ortorrine, e quando o médico chegou, o médico constatou que realmente era da minha cabeça que estava saindo tanto sangue. Mas era muito sangue mesmo. Então, ele tirou a sonda que eles tinham colocado em Floriano e falou que ia tampar o meu nariz para que parasse de sangrar, né? Então ele colocou outra sonda em mim, que eu fiquei 3 dias com a boca aberta, né? Com o nariz tampado, e para ver se estancava o sangue. E ali eles ficaram me dando umas ampolas de remédio, que era para o sangue coagular. E ali eu fiquei 3 dias naquele hospital, mas o tempo todo orando, pedindo força para Deus. E eu sabia que Jesus estava ali cuidando de mim. Eu sabia que Jesus não ia me abandonar. E no 3º dia, eles tiraram a sonda de mim. E aí me mandaram para casa.
disse que era para mim ficar mais 3 dias deitada, sem precisar levantar, para que não rompesse, porque foi uma veia entre o meu nariz e a minha garganta que estourou, né? Por isso que sangrou tanto. Mas quem me viu aqui no hospital da minha cidade disse que eu não saía, eu não voltava viva, né? Por o que estava acontecendo comigo, né? Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã que o nosso Deus, ele é sobrenatural. O nosso Deus, ele é fiel. Quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, você pode ter certeza que mesmo que você passe pelo vale escuro da sombra da morte, você não vai morrer, você não vai descer à sepultura. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é lindo, ele é fiel. E o plano e o propósito que ele tem na minha e na sua vida, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então aqui, aí eu lembro dessa passagem da Bíblia, que se encontra em Mateus 5, 25. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Essa passagem fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela já tinha sofrido muito, ela era uma mulher que tinha muitas posses, né? E ela já tinha gastado tudo que tinha com muitos médicos e não tinha conseguido a cura dela. Mas ela já estava muito debilitada, porque quando a gente tem um fluxo de sangue ou uma hemorragia, que é a mesma coisa, a gente fica muito fraco, né? E ela ouviu falar que Jesus ia passar naquela cidade. Então ela pensou no coração dela: se eu somente tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. E foi isso que aquela mulher fez, né? Ela não desistiu. Ela, mesmo com 12 anos, sofrendo com esse fluxo de sangue, ela foi atrás de Jesus. Ela rompeu aquela multidão, porque a palavra de Deus diz que tinha uma multidão atrás de Jesus. E ela rompeu aquela multidão e foi se agachando, se arrastando, porque estava muito fraca. E ela tocou nas vestimentas de Jesus embaixo, né? E quando ela tocou, saiu virtude do corpo do Senhor Jesus, saiu poder. Jesus virou-se para trás e falou: quem me tocou? E os discípulos falam: mas Senhor, olha a multidão que te aperta. E ele falou: não, alguém me tocou com fé, porque eu senti de mim sair virtude. E aquela mulher já estava prostrada aos pés do Senhor ali. Não tinha como ela correr, não tinha como ela mentir, né? Porque Jesus já sabia que era ela que tinha tocado nele. Ele perguntou, mas ele já sabia que era ela, né? Então ela falou: Senhor, foi eu. E o Senhor falou: vai, a tua fé te curou. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, mesmo com tantas dificuldades na nossa vida, creia somente em Jesus. O nosso Jesus é um Deus de milagre. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Ele restaura vidas. E eu, mesmo tão fragilizada, vendo saindo tanto sangue de dentro de mim, eu não me abalei. Foi o Senhor que me sustentou, porque a gente não tem forças de si próprio, né? A força vem do nosso Deus. Toda honra, toda glória é para Ele. Eu estava ali passando por aquele momento terrível da minha vida, mas a minha fé era tão grande, porque eu tinha certeza que o meu Jesus estava comigo.
Eu tinha certeza porque eu tinha presenciado, eu tinha sentido a presença dele sentado na cama da ambulância, segurando a minha mão. E eu senti a presença dele segurando a minha mão. Então eu quero falar para vocês que não importa a situação que você esteja passando, mas confie no nosso Deus, acredita nele. Ele é soberano, ele é poderoso. Se você está enfermo, se você já andou por vários médicos e não conseguiu ainda a cura, busque o Senhor Jesus com intensidade. Use a sua fé, não uma fé normal, mas uma fé sobrenatural, porque a tua fé vai te curar. Assim como a mesma fé que aquela mulher do fluxo de sangue curou ela, e a mesma fé que nasceu dentro de mim me curou também daquela hemorragia. Sim, Deus usa os médicos. Aquela mulher foi curada só porque ela tocou em Jesus, mas eu acredito que Jesus estava comigo no momento que eu mais precisava. Então, Jesus segurou a minha mão e foi aquela fé, aquela certeza que eu tinha que o meu Jesus estava ali comigo. Foi que a mesma fé eu fui curada. E para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje estou passando por aqui para contar esse testemunho para vocês, para todas aquelas pessoas que me ouvem no YouTube, para todas as pessoas que me ouvem no TikTok, que compartilhem, comentem. O que você faria num momento desse? Você teria uma fé sobrenatural para que o nosso Jesus possa te curar? Essa fé está dentro de você. Desperta essa fé que há dentro de você, para que nos momentos mais difíceis da sua vida, você possa ter uma experiência com Jesus, porque é maravilhoso ter uma experiência com Jesus. E nessa manhã eu estou passando para você, porque eu passei pelo vale escuro da sombra da morte. E eu quero dizer para todos vocês que o meu Senhor Jesus Cristo foi quem me sustentou, foi quem me curou e quem me libertou. Amém? Que Jesus abençoe a todos vocês, que Jesus possa despertar essa fé que há dentro de vocês, que vocês possam continuar buscando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que Jesus abençoe, compartilhe, comente aí, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?